Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam na mais perfeita paz. E hoje estaremos iniciando mais uma leitura da Palavra do Senhor com a versão novamente atualizada desta vez. Hoje estaremos lendo especialmente capítulo 33 do livro de Números, capítulo 78 de Salmos, do verso 1 ao 37. Concluiremos ele amanhã. Logo em seguida estaremos lendo o livro de Isaías, no seu capítulo. Deixa eu só confirmar aqui. 25, isso, capítulo 25, e terminaremos com a leitura do capítulo 3 da primeira carta de João. Então, deixa a tua Bíblia aberta em Números, capítulo 33. Fecha teus olhos e ora juntamente comigo ao nosso Deus e Pai. Pai soberano, fiel e majestoso, louvamos a Ti, te bendizemos e agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que tem estado conosco todos os dias. Obrigada por nos sustentar, por nos dar livramento, por nos permitir que venhamos viver para a maior glória do Teu santo nome, que nenhum mal venha nos acontecer, de forma que a gente venha se afastar do Senhor. Deus, obrigada por permitir com que venhamos nos manter constantes, fiéis e firmes em Ti, apesar de nós, apesar das circunstâncias. Obrigada, Deus, porque nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Obrigada, Deus Santo, por essa segurança, por essa graça maravilhosa, por esse Teu amor perfeito. Deus, olha com misericórdia para conosco quanto ao conhecimento adquirido a respeito da Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática todos os dias. Nos dá graça, Deus, para Te obedecer, para que venhamos de fato ser pessoas segundo o Teu coração, que venhamos ser achados justos aos Teus olhos, pessoas íntegras, segundo o Teu parecer, segundo o Teu juízo, ó Deus. Que da Tua boca, Pai, venha sair palavras de bons testemunhos a nosso respeito. Que o Senhor opere de forma poderosa e extraordinária em nossas vidas. Nos permite, ó Deus, a colocarmos em prática todo o Teu conhecimento com sabedoria. É o que te pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 33 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandamento do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares que saíram. Eles partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente. Aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles, também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramassés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está ao fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elã. Em Elã havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez.
Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Zefé. Partiram do Monte Zefé e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene Jaacã. Partiram de Bene Jaacã e acamparam em Or-Hagidgad. Partiram de Hor-Hagidgad e acamparam em Jocbatá. Partiram de Jocbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmuna. Partiram de Zalmuna e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, e acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior. A tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinho nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Capítulo 78 do livro de Salmos, verso 1. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua aliança, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado.
Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas transbordantes, as torrentes. Mas será que ele poderá dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e as aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham alimento na boca quando se levantou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar, e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam, arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Capítulo 25 do livro de Isaías, que diz o seguinte: Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará e a cidade das nações opressoras te temerá, porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Nesse monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. No meio disso, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó.
capítulo 3 do livro de 1 João, que vai dizer o seguinte: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que lhe pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para este se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama pertence à morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Até amanhã, para a leitura de mais uma porção das Escrituras. Fiquem com Deus.